As metas nacionais do Poder Judiciário representam um compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio de um serviço mais célere, mais eficiente e com maior qualidade. Além disso, as metas nacionais buscam aprimorar os resultados dos indicadores de desempenho da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e, consequentemente, o alcance dos macrodesafios, grandes objetivos do Judiciário. São diversos os desafios que as metas do Judiciário se propõem a enfrentar, como a produtividade e a celeridade processual, a priorização no julgamento das causas relacionadas à improbidade administrativa e aos crimes contra a administração pública e o estímulo à conciliação. Podemos resumir o processo de formulação de metas da seguinte forma: debate temático e inicial sobre as metas. A primeira reunião preparatória analisa o acompanhamento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e serve de espaço para refletir sobre as políticas e programas do Poder Judiciário em execução, trazendo ao debate temas de relevância que servirão para as metas para o próximo exercício. Proposta inicial de metas. É a referência para a realização dos processos participativos dentro de cada corte. A proposta inicial de metas é documento consolidado das sugestões dos coordenadores de cada segmento de justiça em uma única proposta, para envio aos tribunais que integram o ramo de justiça. Processos participativos. Cada tribunal, respeitando sua autonomia, desenvolve processos participativos para a manifestação de magistrados e servidores, de integrantes de áreas técnicas, associações de classes e da sociedade, dando maior credibilidade e legitimidade a todo o processo. Além disso, o envolvimento de magistrados e servidores na discussão das metas nacionais promove o maior comprometimento e aumento da efetividade dos serviços prestados pelo Judiciário. Após as etapas participativas, é encaminhado o posicionamento do Tribunal à rede de governança colaborativa do Poder Judiciário. Consolidação da proposta do segmento de justiça. Os coordenadores dos comitês gestores do segmento de justiça recebem as sugestões e o posicionamento de cada órgão e analisam as manifestações quanto à viabilidade e à relevância para o segmento de justiça. Novo debate sobre as metas. A segunda reunião preparatória do Poder Judiciário é mais um espaço de discussão e consolidação das propostas de metas nacionais dos segmentos de justiça. Ao final, os representantes dos segmentos apresentam formalmente ao CNJ suas propostas de metas nacionais para o ano seguinte. Análise do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça analisa as propostas segundo os macros desafios, os resultados estatísticos e os diagnósticos do Poder Judiciário. Também se baseia nas séries históricas de desempenhos anteriores nas metas nacionais e nas políticas judiciárias. Além disso, faz os ajustes nas metas propostas, buscando o aprimoramento e a uniformização dos segmentos, bem como pode sugerir novas metas para aperfeiçoar a estratégia nacional do Poder Judiciário e melhorar a prestação jurisdicional. As propostas são analisadas pela Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento e pela Presidência do Conselho, que elabora a proposta avançada de metas nacionais, objeto de consulta pública realizada pelo CNJ. Consulta pública. Após a elaboração da proposta avançada de metas nacionais, essas propostas de metas são submetidas à consulta pública no portal do CNJ. As sugestões obtidas são compiladas e analisadas pelo Conselho de acordo com critérios técnicos, considerando a pertinência e a viabilidade das sugestões. Redige-se então a proposta final de metas nacionais, que será apreciada pelos presidentes de todos os tribunais durante o encontro nacional. Votação e definição das metas. Tradicionalmente, as metas nacionais são votadas e aprovadas pelos presidentes dos tribunais no Encontro Nacional do Poder Judiciário, evento organizado pelo CNJ que ocorre anualmente e que reúne a alta administração dos tribunais e conselhos do Judiciário brasileiro. E assim, percebemos que não são metas do Conselho Nacional, mas sim metas nacionais do Poder Judiciário, oriundas de um processo democrático e colaborativo de formulação. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos à audiência pública Processo de Construção das Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2025, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
Convidamos para compor a mesa de abertura deste evento o desembargador João Marcelo, presidente e corregedor do TRT-MS. Desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS. Advogado Bito Pereira, presidente da OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Romão Ávila Milian Júnior, procurador-geral de Justiça. O advogado Mansur Elias Carmuche, conselheiro federal da OAB e membro honorário vitalício da OAB-MS. Registramos ainda a presença do desembargador Tomás Balden, vice-presidente e vice-corregedor do TRT-MS, desembargador César Palumbo, do TRT-MS, André Putinelli Júnior, diretor da Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas, neste ato representando o presidente e conselheiro Gerson Domingos, juíza do trabalho Priscila Mirô, presidente da Matra 24, juiz Renato Antônio, gestor de metas do TJMS, advogada Camila Bastos, vice-presidente da OAB-MS, Alexandre Moraes Canteiro, superintendente regional do Trabalho e Emprego, juíza Cate Brown, representando a Amansu, e a advogada Camila Marques, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-MS. Senhoras e senhores, ouviremos a seguir o presidente do TRT-MS, desembargador João Marcelo. Bom dia a todas e a todos. Um especial cumprimento àquele que nos recebe aqui hoje, o presidente da OAB, Bito Pereira, a Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Martins, procurador-chefe, membro do Ministério Público, doutor Ramon, e o doutor Mansur, provavelmente o mais bonito da mesa, sem gravata, mas ele não precisa disso. Figura absolutamente querida por todos e um grande amigo dos advogados e do Poder Judiciário. Quero também fazer uma menção especial aos meus colegas aqui presentes, o desembargador Tomás Balden, aquele que... Eu vou contar um segredo, espero que os senhores não espalhem por aí. Nós ainda não fizemos a eleição, mas eu já sei que vai ser o desembargador Tomás Balden o próximo presidente. É um spoiler, tá? Por favor, mantenham o sigilo a esse respeito. E a Sua Excelência, o desembargador César Palumbo, companheiro mais novo e caçula do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Nós viemos hoje falar de metas. As metas do Poder Judiciário, traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, são instrumentos essenciais para aprimorar a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados à população. Essas metas são definidas anualmente com o intuito de promover uma justiça célere, acessível e eficaz. Abaixo destaco alguns pontos sobre a importância dessas metas e como elas impactam o atendimento à população. Celeridade processual. Uma das principais metas do Poder Judiciário é reduzir a morosidade judicial. Metas como a de julgar uma quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano, meta 1, ou julgar processos antigos, meta 2, visam diminuir o acúmulo de processos e acelerar a resolução de litígios. Isso é fundamental para garantir que os cidadãos tenham suas demandas atendidas em um tempo razoável. Acesso à justiça. As metas também focam em ampliar o acesso à justiça, especialmente para as populações mais vulneráveis. Por exemplo, há iniciativas para fomentar a justiça itinerante, que leva serviços judiciais a comunidades distantes e carentes. Além disso, são promovidos esforços para garantir o acesso à justiça digital, facilitando o acesso remoto aos serviços judiciários. Qualidade e eficiência. A busca pela eficiência e pela qualidade na prestação jurisdicional é outro objetivo crucial.
Metas como a de aumentar o índice de conciliação, a meta 3, e melhorar a produtividade dos magistrados e servidores visam não só reduzir o tempo de tramitação dos processos, mas também assegurar decisões de qualidade que realmente resolvam os conflitos. Transparência e controle. O Conselho Nacional de Justiça promove a transparência através da divulgação dos resultados das metas e do desempenho das diferentes unidades judiciárias. Isso permite que a sociedade acompanhe e fiscalize a atuação do Poder Judiciário, aumentando a confiança na instituição. Capacitação e desenvolvimento. A formação e capacitação contínua de magistrados e servidores são também metas importantes. Investir na qualificação dos profissionais do Poder Judiciário resulta em um atendimento mais especializado e eficiente para a população. Responsabilidade social e sustentabilidade. As metas do Poder Judiciário também englobam a responsabilidade social e a sustentabilidade. Há iniciativas voltadas para a promoção da inclusão social, a proteção dos direitos humanos e o uso sustentável dos recursos naturais no âmbito judiciário. Impacto no atendimento à população. O cumprimento dessas metas reflete diretamente na melhoria do atendimento à população, com processos mais rápidos, maior acesso à justiça e decisões de melhor qualidade. Os cidadãos têm suas demandas atendidas de forma mais justa e eficiente. A transparência e eficiência promovidas pelas metas aumentam a confiança da sociedade no sistema de justiça, contribuindo para um ambiente de maior segurança jurídica e respeito aos direitos. Em resumo, as metas do Poder Judiciário são fundamentais para garantir que nós, juízes, membros do Poder Judiciário, atendamos de maneira adequada às necessidades da população, promovendo uma justiça rápida, acessível, eficiente e transparente. E hoje, senhores, é dia de discutirmos essas metas, de quais são as metas que nós efetivamente queremos que o Judiciário cumpra. Quais são os pontos importantes daquilo que nós devemos nos aprimorar. A importância da audiência pública hoje é ouvir os senhores para que nós possamos apresentar propostas de metas no sentido de garantir um judiciário célere, transparente e eficiente. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Cumprimento efusivamente os presentes e também aqueles que estão nos assistindo através de videoconferência, online, que tenho certeza compõe uma audiência muito mais ampla do que aquela que está aqui realizando este ato conosco. Quero externar a minha especial satisfação de estar aqui na Casa dos Advogados, casa que frequentei por muitos anos, e que hoje é presidida de forma brilhante pelo advogado Bito Pereira, e com a sua diretoria, aqui presentes, a vice-presidente Camila Bastos, o diretor tesoureiro, Dr. Luiz René Gonçalves do Amaral, e agora a mais nova secretária adjunta. Também cumprimento de uma forma especial o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Dr. desembargador João Marcelo Balsanelli, e estendo esse cumprimento aos demais integrantes daquela corte, com o futuro presidente aqui presente, o desembargador Tomás Baldwin, e também o desembargador César Palumbo. Anoto ainda que é de fundamental importância a presença do Ministério Público neste momento,
e faço uma reverência ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Romão Ávila Milhã Júnior, e também, por fim, a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, aqui representada pela doutora a juíza Cate Brown. Antes de fazer a leitura de pequenas considerações que trouxe aqui por escrito, quero convidá-los já para o 18º Encontro Nacional de Magistrados, que será realizado em Campo Grande, nos dias 2 e 3 de dezembro deste ano. Vejam a importância dessa audiência pública. Como foi mostrado no vídeo que iniciou essa sessão, estas propostas e essas metas, tudo que for construído aqui, será levado à apreciação dos presidentes de todos os tribunais do país, 90, salvo engano, 92 ou 95 tribunais, incluindo os tribunais superiores, para serem votadas estas metas neste dia, neste encontro que ocorrerá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que ocorrerá pela primeira vez no interior do país. Estes encontros nacionais são normalmente realizados, como todos sabemos, nas principais capitais do centro-sul do país ou nas capitais litorâneas, normalmente do Nordeste. Ele nunca havia sido cogitado de ser realizado ou na Amazônia ou no Centro-Oeste. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, entendeu que deveria interiorizar, trazer para a discussão do Poder Judiciário Nacional como um todo, em todas as suas facetas, esses amplos territórios brasileiros que sempre são deixados de lado. Então, podendo escolher Cuiabá, Goiânia ou alguma outra capital da região Centro-Oeste, ou mesmo a Amazônia, que chegou a ser cogitada, alguma capital importante lá do Amazonas, da região amazônica, que, no caso, foi preterida a região amazônica, desta vez, pela dificuldade de locomoção. Muitos têm que atravessar o país inteiro, por exemplo, muitos teriam que vir do Rio Grande do Sul e, consequentemente, se tornaria mais difícil. Fez a opção, então, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o ministro Barroso, pelo Centro-Oeste e, mais especificamente, por Campo Grande. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de recebermos bem todos os magistrados do Brasil. Em torno de 1.000 magistrados participam deste Encontro Nacional de Magistrados. É o maior evento da magistratura nacional e é onde, como a gente pôde ver, e estamos trabalhando hoje, se definem as metas que o Poder Judiciário como um todo vai implementar no ano seguinte, no caso de 2025. Este encontro, evidentemente, nós estamos numa fase bem preparatória, presidente Balsanelli, eu estava ali falar ali, vai ser organizado, ele é organizado pelo CNJ, na verdade, mas aqui, para que preparemos a recepção dos nossos colegas, embora o Tribunal de Justiça tenha baixado uma portaria, o Tribunal de Justiça Estadual tenha baixado uma portaria nomeando ou designando algumas pessoas para fazer uma pré-organização, nós iremos, depois de uma visita que está marcada, salvo engano, para o dia 12, agora,
depois de amanhã, do CNJ, nós iremos procurar e estabelecer com os colegas do Tribunal Regional do Trabalho e com os colegas da Justiça Federal e da Justiça Militar um outro, digamos assim, comitê organizador para darmos sequência a tudo aquilo que é necessário para realizar um evento de tamanho porte. Então, dito isso, né, o Poder Judiciário Estadual, no caso, a Justiça Comum, preocupada com isso, realizou, na sequência, exatamente para poder construir essas metas nacionais, este processo de construção, até dia 2 de julho, uma consulta pública, que ficou aberta a sugestões via internet. Ontem realizamos internamente, dentro do próprio Poder Judiciário, uma reunião entre servidores e magistrados, que contou com a participação de quase 700 pessoas, umas 40 ou 50 pessoas presencialmente, e o restante, umas 600 e poucas pessoas, através de online. Foi um sucesso, pela primeira vez nós tivemos uma participação tão grande de interessados, no sentido de não só conhecer melhor o que é o Poder Judiciário, mas também sugerir e debater e discutir essas propostas. E estamos agora, presidente Bito, coroando, né? Essa aqui é a cereja do bolo, digamos assim, desse processo preparatório, porque nós estamos vindo ao local que significa e que representa, na sua essência, a transparência, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Ordem cedeu o seu espaço, abriu-se para a sociedade, para a qual ela está sempre aberta. É uma instituição que é o exemplo de transparência nacional, para receber esta audiência pública. Preferimos, e eu quero agradecer ao presidente Balsanelli, fazer em conjunto, porque cada setor, cada segmento, cada tribunal do Poder Judiciário teria, em tese, que fazer a sua audiência pública. Ou seja, teríamos que ter, aqui no Estado, digamos assim, 3 ou 4 audiências separadas, com cada setor fazendo a sua audiência. Em comum acordo, estamos fazendo esta aqui em conjunto, porque, nada obstante hajam diferenças substanciais entre aquelas metas que o Poder Judiciário Estadual tem que cumprir e o Judiciário do Trabalho tem que cumprir, na essência, todos pertencemos a um único poder e todos temos que prestar contas à sociedade e, sobretudo, ouvir das sociedades os reclamos e as sugestões para que nós possamos incorporar aquilo que o Poder Judiciário vai definir como o mais importante para o ano de 2025. Eu disse que ia ler, mas eu não vou ler, porque, na verdade, o presidente Balsanelli já explicou, basicamente, o que são as metas, desde quando isso é feito, e eu acho que isso aqui, nos debates ou nas sugestões, isso vai surgir com muito mais pertinência do que eu fazer essa leitura. E também porque o próprio vídeo foi muito didático, e acho que todos têm noção do que
de qual é a razão de estarmos hoje reunidos. Então, eu agradeço e desejo a todos uma excelente audiência pública. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o advogado Bito Pereira, presidente da OAB-MS. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Advocacia Sul-Mato-Grossense. Eu saúdo o presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador João Marcelo Balsanelli, e o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Que honra que este importante evento, presidentes, ocorra na Casa da Advocacia, onde vossas excelências são e sempre serão muito bem-vindos. Eu saúdo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu excelentíssimo senhor Procurador-Geral, meu estimado amigo, doutor Romão Ávila. É sempre uma honra tê-lo conosco na Casa da Advocacia. E saúdo o membro honorário vitalício, conselheiro federal e sempre presidente Mansur Elias Carmucho, meu amigo e irmão de luta de fé nessa casa há muitos anos. E dizer que é uma honra tê-los na nossa casa. Eu saúdo a diretoria da OAB, presidentes Sérgio e presidente João Marcelo. Hoje a diretoria da OAB está toda aqui, a vice-presidente Camila Bastos, a nossa secretária-geral adjunta, doutora Letícia Reis Miranda Guimarães, e o nosso ministro das Finanças, diretor tesoureiro, Fábio Nogueira Costa. Esses três brilhantes profissionais da advocacia, com quem eu tenho a honra de dividir a responsabilidade de dirigir a Casa da Advocacia Sul-Mato-Grossense. Eu não vou saudar, eu vou congratular, porque se o presidente João Marcelo me disse, em uma solenidade pública, que o desembargador Tomás Balden será o próximo presidente do TRT da 24ª Região, e isso se deu na Casa da Advocacia, eu peço uma salva de palmas ao presidente que assumirá a honrosa missão de presidente do TRT da 24ª Região, e ter a certeza, desembargador Tomás, que estarei lá na solenidade oficial para, em nome das quase 20 mil profissionais da advocacia sul-mato-grossense, saudá-lo. Eu saúdo também o desembargador César Palumbo. O senhor conhece essa casa? Já esteve aqui algumas vezes, né? Algumas vezes estive. Não precisa de GPS para entrar na OAB, né? Desembargador César Palumbo Fernandes, que, né, desta casa saiu eleito pelos seus pares para hoje estar merecidamente no tribunal, assim como o desembargador Sérgio, que também é do 5º Constitucional. Ambos são do 5º Constitucional. E quem entra no plenário da OAB vê ali uma galeria que o Mansur fez, uma grande ideia que o Mansur teve de homenagear os desembargadores do 5º. Lá está a foto do desembargador Sérgio Fernandes Martins, a foto do desembargador César Palumbo. Saudar a Mansu, doutora Cate Brown, saudar a Matra, presidente Priscila Rocha. A Matra e a Mansu são duas instituições que têm todo o respeito da advocacia sul-mato-grossense. Estamos sempre emanados os bons propósitos das lutas de classe que nos unem. E dizer, senhoras e senhores, que verdadeiramente uma honra que uma solenidade dessa importância aconteça na Casa da Advocacia. Isso é muito significativo, presidente Sérgio. Enquanto eu assisti atentamente ali o vídeo, o doutor Renato estava com uma pastinha ali com as propostas, e eu comecei a lê-las. E duas, as primeiras, Mansur, acho que todas são relevantes, todas são importantes, mas duas me chamam muito a atenção porque têm uma importância significativa para a advocacia. E nós todos, né, presidente João Marcelo, presidente Sérgio Fernandes, nós todos, a OAB, Poder Judiciário, da Justiça Especializada do Trabalho, Poder Judiciário Estadual, Ministério Público, nós temos um bem comum, que é a prestação jurisdicional célere e eficaz, né? Isso é um objetivo de todos nós. E aqui no Mato Grosso do Sul, meu estimado amigo André Puccinelli Júnior, nós fazemos isso, né, com respeito institucional, sempre buscando o bem-estar do destinatário final do serviço do Poder Judiciário, que é o cidadão sul-mato-grossense. Então, eu li aqui, presidente Mansur, a primeira meta, julgar mais processos que os distribuídos. É uma meta que tem os aplausos da OAB. Julgar mais processos que os distribuídos, importantíssimo. Nós sabemos, desembargador Palumbo, das dificuldades e dos desafios que o judiciário tem, né? Demandas crescentes,
Nós sabemos da dificuldade do desafio, sabemos da boa vontade do trabalho, mas é uma meta importantíssima e que tem um aplauso da advocacia. E a segunda meta também, que diz julgar processos mais antigos. Não é? Observar-se, né, a cronologia dos processos. Que existe uma cronologia que há de ser respeitada, os processos mais antigos, por uma ordem natural, porque, obviamente, o jurisdicionado, aquele que recebe o serviço judiciário, ele deve compreender melhor os processos quando ele sabe que o processo mais antigo é julgado mais rápido do que o processo mais novo. Né? Isso é uma meta, nem sempre observada. E a OAB, quando vê que ela não é observada, faz o que tem que fazer, que é questionar isso. Porque esse é o papel institucional do OAB. Está no artigo 44 do nosso estatuto. Defender a Constituição e o ordenamento jurídico vigente. E o ordenamento jurídico vigente diz isso. Então, eu fico muito feliz quando vejo metas como essa, que tenho certeza o presidente Sérgio Fernandes Martins, presidente João Marcelo Bolsonaro, terão um reflexo direto para o cidadão brasileiro, o cidadão sul-mato-grossense, no nosso caso. Então, essa iniciativa tem o total, o incondicional, o irrestrito apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, presidentes. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado de trazer essa solenidade tão importante para o Judiciário para a Casa da Advocacia. Muito obrigado pela honrosa presença de todos vocês. Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila. Bom dia, senhoras e senhores. Meus cumprimentos iniciais às pessoas do excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins. Meus cumprimentos também ao nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador presidente João Marcelo Balsanelli. Meus cumprimentos e um agradecimento à abertura dessa casa ao presidente Bito Pereira, da nossa seccional do Mato Grosso do Sul. Meus cumprimentos ao nosso sempre presidente e representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no CNJ, Dr. Mansur Elias Carmucho. Em suas pessoas, peço licença para cumprimentar todos aqui presentes, agradecer o convite feito ao Ministério Público Estadual, em suas pessoas, o dia de hoje, em que temos aqui audiência pública, um ato final no âmbito do nosso Estado para escuta na elaboração das metas do Poder Judiciário. As metas, e todos nós sabemos, quando vindas de cima para baixo, sem qualquer tipo de escuta, dificilmente elas são cumpridas. Planejamento, antigamente era feito assim, né, doutora Cátia? E isso, por vezes, quem está na ponta não tem noção de como aquilo foi elaborado e dificilmente cumpre o seu papel da prestação jurisdicional. Nós temos, nesta audiência pública, este ato final. Ontem o doutor Renato e o presidente Sérgio também comentou, um evento, a escuta de magistrados e servidores, aproximadamente 700 pessoas. Isso faz com que aquilo que será cobrado pelo CNJ no ano de 2025 tenha a participação e a construção coletiva de todos. E hoje temos aqui a oportunidade de ouvir a sociedade nessa audiência pública, por intermédio dos demais atores do sistema de justiça e dos órgãos da sociedade civil. Então, desta forma, presidentes, cumprimento e elogio do Ministério Público Estadual e coloco a instituição à disposição para esta construção conjunta de todos. Meu muito obrigado. Com a palavra, o advogado Mansur Elias Carmucho, conselheiro da OAB e membro honorário vitalício da OAB-MS. Bom dia a todos. Não gostaria de ser o último a falar, porque é sempre muito mais difícil ser o último a falar numa mesa com altíssima qualidade como essa que está composta. Mas eu gostaria de cumprimentar, e já excluindo o juridiquês, os presidentes dos tribunais, do TRT, 24ª Região, João Marcelo Balsanelli, meu querido amigo também, presidente do TJMS, Dr. Sérgio Fernandes Martins, oriundo dessa casa, também o meu presidente, competente, querido e diligente, Bito Pereira, uma pessoa que muito nos orgulha de estar conduzindo também essa casa e também dando
irrestrito apoio a todas as ações do Poder Judiciário, essas que são boas e voltadas para o jurisdicionado, principalmente. Romão Ávila Milan Júnior, querido amigo também, que hoje preside também o Ministério Público sul-mato-grossense, com muita maestria, após também uma sucessão de boas administrações, né? Paulo César dos Passos, Alexandre Magno, também, que enriqueceram muito a nossa sociedade com o seu trabalho dignificante. Então, parabenizar e peço também que retransmita isso aos nossos queridos amigos. Também gostaria de cumprimentar aqui nossos desembargadores, doutor Baldwin também, que hoje também foi anunciado como futuro presidente do TRT 24ª Região, doutor César Palumo Fernandes, um orgulho para nós também tê-lo representando a advocacia pela vaga destinada ao 5º Constitucional, né? Muito obrigado. A Cate Brown, querida amiga também, hoje representando a Mariel Cavalim, também querida amiga, preside também, com muita maestria também a Mansur, a Priscila Margarido também, querida amiga que preside a Matra, Renato Liberali também, que é o juiz assessor também da presidência do tribunal, André Putinelli Júnior também, que hoje está representando aqui o presidente do TCE, meu querido amigo também, uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. Alexandre Canteiro também, delegado regional do trabalho, também seja muito bem-vindo à sua casa. Vossa Excelência também sempre fez parte da política institucional. Camila Bastos, minha querida vice-presidente, amada vice-presidente, amada por todos aqui, para quem não sabe, mas ela é uma pessoa que nos orgulha muito estar representando a advocacia, as mulheres principalmente, agora também junto com a nossa Letícia Reis também. Muito obrigado a vocês duas, né? Aqui nós temos a paridade de verdade também, viu, Cátia? E isso também é uma política pública que não é só do Poder Judiciário, mas também de toda a sociedade brasileira. Nós tivemos a oportunidade de estar no CNJ durante 1 ano e meio, acompanhando todas as políticas públicas, Isa, que foram feitas pela ministra Rosa Weber e depois pelo ministro Barroso, na qualidade de representante institucional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá nós realmente encontramos uma visão completamente diferenciada daquilo que nós imaginamos, não só do Poder Judiciário, mas também das políticas que são realizadas por aquele importante órgão, que não é somente correcional, mas sim se destina a fazer não só o cumprimento dessas metas que hoje a audiência pública se destina aqui, mas as políticas públicas que são voltadas para todo o Poder Judiciário e para a sociedade. Nós temos um judiciário que eu tive a oportunidade também de assim me expressar após a receber o anuário dos números da Justiça em Números do Poder Judiciário brasileiro. Realmente são números alarmantes. Digo que nós vivemos uma pandemia jurídica no Judiciário, com mais de 85 milhões de processos tramitando no Judiciário Estadual, Federal e do Trabalho. É um número impressionante. E a magistratura brasileira talvez seja a magistratura que mais julga processo. É um número incrível de se ver, Renato. São 35 milhões de processos julgados todos os anos, sendo que mais 35 entram no ano seguinte. É um negócio impressionante. O excesso de judicialização, isso não se deve somente a alguns fatores que às vezes as pessoas procuram elencar. Nós já fizemos aqui audiência pública também para mandar propostas para o Poder Judiciário, ouvindo a advocacia, porque a advocacia, na verdade, é quem mais se utiliza do Poder Judiciário. Aliás, sem os advogados nós não teríamos, né, judiciário. E eles são aqueles que estão na ponta, porque eles que estão falando em nome do jurisdicionado, são eles que veem a necessidade de melhorias e atendimento, porque a resolutividade passa pela advocacia.
o que mais se exige dos advogados, principalmente dos clientes, são resolver as demandas que são colocadas no judiciário. E eu acho que as audiências públicas, elas se prestam justamente a isso, né? São ideias, nós temos grandes projetos feitos a nível de Brasil. Quem conhece o Inovare sabe disso. Os prêmios que são, inclusive, destinados à magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, para aqueles que trazem ideias para o Poder Judiciário. As audiências públicas, elas são importantes, mas, acima de tudo, nós temos que ter grandes ideias. Para a gente conseguir resolver o mínimo possível de um poder judiciário dessa grandeza, nós temos que ter grandes ideias. São pessoas inspiradas em grandes ideias que transformam o mundo. E é isso que nós estamos buscando. Eu acho que quando os presidentes do Tribunal de Justiça e do TRT, eles fazem essa audiência aqui, na Casa da Advocacia, Dr. Baldwin, eles estão mandando um recado para a sociedade. Através de vocês é que nós podemos trazer as grandes ideias que transformarão o judiciário brasileiro. Não é apenas uma metáfora, mas eu acho que isso aí, na realidade, é o momento que nós temos, talvez, de nos expressar, como nos expressar e trazer ideias para a gente poder realmente fazer algum tipo de mudança. Eu quero parabenizar o presidente, Sérgio Fernandes Martins, também, que vai estar recebendo aqui no Mato Grosso do Sul esse encontro nacional da magistratura, e é um encontro para debater justamente o final dessa audiência aqui, porque aqui, com essas ideias que nós vamos estar levando, ali na magistratura vão conseguir entender qual direcionamento que o judiciário vai dar. Eu sempre digo, o líder maior, ele dá o direcionamento, mas são vocês que estão na base do trabalho, que fazem a diferença. Não adianta nada se nós não tivermos alguém que inspire as pessoas a fazer a transformação. Isso é todo dia que a gente faz aqui. Eu acho que vocês têm uma função importantíssima, e digo isso para quem estiver acompanhando a gente à distância, por videoconferência, que possam mandar as ideias, possam mandar algo que seja transformador para todos nós. E eu acho que essa chance que os presidentes trazem para nós, para que a gente possa realmente transformar. Parabenizar o nosso presidente Bito, sempre de portas abertas. Eu sempre digo, a OAB, ela é uma instituição importante, mas ela só se faz grande se ela é administrada por grandes pessoas. Pessoas que têm e servem de inspiração para alguma coisa. Então, gostaria de parabenizar, presidente Bito, Vossa Excelência, por manter essa casa de portas abertas. Eu acho que isso é o mais importante. E desejar para todos vocês que vão participar dessa audiência pública muito êxito, muita inspiração, tragam ideias, tragam e sejam pessoas transformadoras. Muito obrigado. Convidamos o secretário de Governança e Gestão Estratégica do TRT-MS, senhor José Silva Barbosa, que irá apresentar os resultados do TRT 24 e a proposta de metas para 2025. Acho que tá bom. Bom, primeiramente, eu quero aqui respeitosamente cumprimentar o desembargador João Marcelo Bolsonelli, presidente do meu querido Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Respeitosamente saudar o desembargador Sérgio Martins, presidente do TJMS, e pedir a permissão, na tentativa de ser breve aqui, na pessoa do nosso anfitrião, o advogado Bito Pereira, cumprimentar os demais integrantes da mesa e todos aqui presentes no auditório. Meu papel aqui é brevemente apresentar, primeiramente, um pequeno diagnóstico da Justiça do Trabalho em relação ao cumprimento das metas agora no ano de 2024 e discorrer sobre as metas propostas para o ano de 2025, para que depois a gente possa debater, né? E, na sequência, o colega do TJ irá falar também sobre as metas do Poder Judiciário Estadual.
Em relação às metas do ano de 2024, da Justiça do Trabalho como um todo, e aqui não particularmente do TRT da 24ª, mas de toda a Justiça do Trabalho, em relação à meta 1, que é julgar mais processos do que o que entrou, que é o índice de processos julgados, na Justiça do Trabalho, em relação ao mês de junho, esse fechamento agora de 30 de junho, a meta é cumprimento da 100%, mas a Justiça do Trabalho, até o momento, cumpriu 91,87%. Né? Então, assim, nós temos um caminho ainda a ser traçado, e nós vamos ter a oportunidade de discutir essa meta 1, da grande dificuldade que a gente tem hoje para cumprir essa meta 1 no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, assim, tem um caminho ainda a se fazer, muito esforço para se cumprir e chegar no 100%. Em relação à meta 2, que são os processos antigos, né, para a Justiça do Trabalho, daqueles processos que ingressaram no Judiciário Trabalhista até o ano de 2020, até o momento nós conseguimos cumprir 89,98% da meta. E dos processos que ingressaram entre 2020 e 2022, nós cumprimos até o momento 92,92% dessa meta. Então, aí percebe-se, até pelo sinalzinho vermelho ali, do esforço e da dificuldade que se tem também para, até o final do ano, a gente cumprir essa meta 2. A meta 3, que é o índice de conciliação, até pela característica da própria Justiça do Trabalho, né, a meta a ser cumprida é de 46,28% da taxa de conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho. Nós já cumprimos, nós estamos com a taxa de 46,83%. Então, até o momento, nós temos 101,18% de cumprimento dessa meta, que é o índice de conciliação. Da meta 5, que hoje, para a Justiça do Trabalho, também é um esforço enorme, que é a taxa de condicionamento líquida, incluindo o que exclui os processos de execução não fiscal, a nossa meta é de 65,84% de cumprimento, e nós cumprimos até agora 43,56%. Então, com 66,16%, então até chegar aos 100%, essa dificuldade é muito grande. Então, esse é o nosso diagnóstico Justiça do Trabalho em relação a 2024. Para 2025, e agora trazendo para a realidade do TRT da 24ª Região, em 2024 nós temos esse texto de meta que nós estamos cumprindo, que é julgar a quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos suspensos e sobrestados no ano corrente. E, particularmente na Justiça do Trabalho, até a gente estava dizendo em decorrência até do acervo, da possibilidade de julgamento, para a Justiça do Trabalho nós temos uma cláusula de barreira. E essa cláusula de barreiras, ela diz o seguinte: se o cumprimento do tribunal for inferior a 100%, mas se a taxa de condicionamento líquida na fase de conhecimento em 2004 ela for menor que 40% de taxa de condicionamento, a meta estará cumprida. Isto para o ano de 2024. Tá, a taxa de condicionamento líquida é a quantidade de processo que a gente tem ainda pendente de julgamento em relação àquilo que está sendo julgado. Então, assim, como nós temos que julgar mais processos, então, como a gente não consegue julgar 100% e um pouco mais, ele vai congestionando. Então, assim, nós temos uma taxa, alguns processos ainda represados, né? E como está o nosso cumprimento no ano de 2024? No primeiro grau, nós temos um cumprimento de 77,05% na meta 1. No segundo grau, 109,57%. Fazendo a composição para o tribunal, nós temos 84,46%. E estamos hoje com a taxa de condicionamento em 55,68%. Ou seja, a meta 1 hoje para o TRT da 24ª Região é um desafio muito grande, né? E para 2025, o próprio Conselho Nacional o próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele propôs para 2025, né, uma cláusula de barreira de 35%, ou seja, o próprio Conselho Superior sugeriu diminuir essa taxa de condicionamento. Após discussão internas e do próprio Comitê Nacional de Gestão, né, se decidiu em fazer a proposição para o CNJ, mantendo-se essa cláusula de barreira em 40%. E, além disso, a proposta no âmbito da Justiça do Trabalho é que o acervo de processo que será considerado para a meta, que ele seja considerado aqueles processos em 2025 que ingressarem no Judiciário até 30 de novembro de 2025. Que os processos que ingressarem a partir de 1º de dezembro não sejam considerados para essa meta, até porque
esses processos que entram nesse período, dificilmente a gente teria condição de julgá-los. Então, são 2 detalhes novos para 2025, né? A manutenção da cláusula de barreira em 40% e considerar os processos só até 30 de novembro. Meta 2, né? O nosso cumprimento hoje dos processos antigos, a gente precisa julgar até 31 de 12 de 2024, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2022. E a segunda parte é julgar 98% dos processos há mais de 4 anos, ou seja, 2020. Né? O nosso grau de cumprimento hoje, a composição do tribunal, na primeira parte, nós estamos em 99,24% de cumprimento, e na parte 2, que são os processos há mais de 4 anos, em 96,55%. Né? Na proposta inicial do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho sugeriu que a gente utilizasse para 2025, seria adotado 95% dos processos julgados até 31 de 12 de 2023 e 98% dos processos julgados há mais de 4 anos, que daí já mudaria para 2021. Né? Na discussão interna, tanto da reunião do nosso tribunal quanto do Comitê Nacional da Justiça do Trabalho, a proposta é que se mantenha os percentuais de 94% dos processos até 2023 e de 95% até 2021, né? Ou seja, divergindo daquela proposta inicial do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, até pelo grau de dificuldade que nós vamos ter a oportunidade, posteriormente, de discutir essas dificuldades que nós enfrentamos de cumprimento dessas 2 metas. Para a meta 3, que é o estímulo à conciliação, né? Hoje o resultado parcial do TRT da 24ª região é de 57,05% o nosso índice de conciliação. Né? Nós temos que a nossa meta é de 48,73%, ou seja, nós estamos cumprindo plenamente a meta. E a proposta inicial do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho era de aumentar o índice em 1% em relação ao biênio. E o biênio seria 2022-2023, com base nesse biênio para 2025, mas na proposta do Comitê Nacional é que de aumentar o índice de conciliação em 0,5%, até porque aqui a gente não está trazendo somente a situação do TRT da 24ª, mas tem a situação dos outros tribunais do ramo de justiça, da Justiça do Trabalho, principalmente os grandes tribunais que têm um esforço enorme, e considerando também algumas regiões, né, a situação econômica, o perfil econômico de algumas regiões, nós sabemos que a conciliação é um processo um tanto delicado. Então, a proposta é que se mantenha 0,5 ponto percentual em relação à média do biênio 2022-2023, ou que a gente tenha uma cláusula de barreira alcançar no mínimo 38% da taxa de conciliação. Né? Meta 5. Taxa de condicionamento líquida e certas execuções fiscais. Hoje, em relação a 2024, que nós temos como meta reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de condicionamento, né, com uma cláusula de barreira de 40% da taxa de condicionamento na fase de conhecimento e 65% na fase de execução, o nosso cumprimento hoje, o nosso desempenho parcial é de 57,72%. Então, ou seja, nós não estamos, até o momento, conseguindo cumprir a meta 5 no âmbito da Justiça do Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul. Né? Porque é o que eu voltei, o esforço é muito grande. Num primeiro momento, o próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho fez uma proposta de se reduzir para 2025 em 2% essa taxa em relação a 2024, com as cláusulas de barreira de 35% da taxa de condicionamento na fase de conhecimento e de 60% da taxa de condicionamento na fase de execução. Mais as discussões internas nos tribunais e do Comitê Nacional, né? A proposta é que se mantenha essa redução, uma meta com uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de condicionamento líquida, em relação a 2024, com as cláusulas de barreira de 45% da taxa de condicionamento na fase de conhecimento e de 65% na fase de execução. Meta 9, né? Que é um estímulo à inovação. Nós temos uma característica aqui, que nesse ano a gente teve o desafio de implantar no ano de 2024 2 projetos oriundos de laboratórios de inovação, né, com a participação de outros laboratórios, e eu só queria fazer
um destaque aqui, né, em relação ao estado de Mato Grosso do Sul. Assim como nós estamos nessa parceria hoje de realização da audiência pública, né, essa meta, ela, já no ano de 2024, ela já foi cumprida tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pela Justiça do Trabalho, de um esforço conjunto que nós desenvolvemos projetos conjuntos no Laboratório de Inovação dos dois tribunais, né. E até por isso há uma divergência e uma proposta diferente daquela que foi dada pelo próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que o CSJT ele propôs para o ano de 2025 a implantação na Justiça do Trabalho de 2 projetos do Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho, com abrangência e aplicabilidade nacionais e participação de pelo menos 2 laboratórios de inovação do segmento de justiça. Então, na proposta inicial, a Justiça do Trabalho dizia o seguinte: olha, vocês precisam desenvolver 2 projetos e que tenha a participação de laboratório de inovação do segmento de justiça, ou seja, da Justiça do Trabalho. Em cima dessa experiência que nós tivemos aqui, TJ e TRT, e isso aconteceu também em alguns outros estados da federação, e numa discussão interna da própria Justiça do Trabalho, a gente está propondo para o Conselho Superior que a gente não cumpra, a gente não aceite essa proposta, mas sim de desenvolver 2 projetos relacionados à Agenda 2030 da ONU, oriundos do Laboratório de Inovação, com participação de pelo menos um laboratório de outra instituição pública, e que gerem benefícios à sociedade. Isso nos dará a possibilidade de manter essa grande parceria com o Laboratório de Inovação do TJ, não só o TJ, mas também a oportunidade de trazermos laboratórios de inovação, principalmente de academias, que seria muito interessante para o Poder Judiciário. Tá? Meta 11, né, aí são metas específicas da Justiça do Trabalho em relação ao nosso programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Nós temos como meta de promover pelo menos 2 ações visando o combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem no âmbito da Justiça do Trabalho. E a meta 12, que é um destaque também, que é uma coisa particular da Justiça do Trabalho hoje, que nós temos como meta 12 proposta para 2025, de instituir anualmente um plano de qualidade de vida no âmbito dos tribunais, dos 24 tribunais, e alcançar em 2025 as seguintes diretrizes. A participação de pelo menos 10% de magistrados e de 15% de servidores em relação a todas as ações estabelecidas no plano, né, nesse plano de qualidade de vida. B, a realização de exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores. E C, a promoção de pelo menos 3 ações com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das 5 doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde do ano anterior. Tá? A gente tinha inicialmente uma proposta a proposta que foi feita particularmente pelo TRT da 24ª era um pouco mais ousada em relação a isso, mas na discussão do Comitê Nacional se estabeleceu como proposta para levar para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho esses percentuais. Tá? Então, aí, antes da discussão, fica essa questão aí, e aí a gente pergunta aqui, vamos discutir. Será que essa proposta de reformulação das metas nacionais para o ano de 2025, discutida no âmbito da JT, de fato ela contribui para a melhoria do desempenho dos nossos tribunais? Então, assim, fica essa questão e fica posteriormente a discussão em relação a essas propostas dessas metas. Muito obrigado. Convidamos a seguir o diretor de Planejamento do TJMS, senhor Altair Júnior Anselmo Soares, para apresentar os resultados do TJ e a proposta de metas para 2025. Bom dia a todos os presentes, cumprimento a mesa, nossos presidentes aqui presentes, e peço permissão para já começar e ser o mais sintético possível, até porque o colega Barbosa já explicou muito bem detalhes das metas, e muitas delas são harmonizadas, né, pelo próprio CNJ, e aí permite a gente conseguir enxergar elas independente do ramo da justiça. Bem, eu vou, como eu falei, vou ser sintético e direto ao ponto. Pode ir. Bem, esse é o nosso quadro atual, como já foi falado, né, da crescente demanda da entrada da distribuição, etc. Também não preciso falar disso. Pode passar.
Bem, meta 1, como já foi também explicado, julgar mais processos que os distribuídos. A meta 1 e a meta 2, elas são metas de monitoramento contínuo. Então, isso já é uma posição do CNJ, que essas metas sempre vão permanecer. Então, bem, já foi explicado que é a meta 1, né? E pode passar. E aí, aqui a gente apresenta o nosso resultado de 2023 e o resultado atual de 2024. Em 2023, o TJMS não conseguiu cumprir, faltou pouco ali para a gente cumprir, mas nesse ano a gente já está cumprindo ela. Nós estamos em 104%, mais de 104% de cumprimento. Pode passar. Na meta 2, da mesma forma que do TRT, nós temos ali um recorte que ele vai puxando os anos, né, para que não fiquemos com processos muito antigos. E da mesma forma que foi apontado, existe a gente chama lá de submeta 2, que estabelece, no caso, está estabelecendo a proposta, 95% dos processos de conhecimento pendentes de julgamento há 14 anos, então que isso seja resolvido. O nosso status atual, pode passar. Em 2023 a gente conseguiu cumprir a meta 2, com 104% de cumprimento, mais de 104%, e nesse momento também estamos cumprindo, em 105,89%. Meta 3, estimular a conciliação. Isso é medido por um índice de conciliação que ele considera a quantidade de casos distribuídos e a quantidade de audiências, a quantidade de sentenças homologatórias frente à quantidade de sentenças que foram proferidas, e é assim que se cria esse índice de conciliação e depois é avaliado esse percentual. No ano passado, a gente teve... Pode passar. Nós batemos, ano passado, superamos lá os 17%, existe uma cláusula de barreira, então, desde que você esteja acima de 17% nesse índice, você já bate essa meta. Nós batemos ano passado, e nesse ano também estamos batendo a estimulação, o estímulo à conciliação, que é a meta 3. Meta 4, priorizar julgamentos de processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativas e aos ilícitos eleitorais. Existe essa proposta de se julgar 65% dessas ações distribuídas até 31/2/2021. E com relação a essa meta, o nosso cumprimento, pode passar. Ano passado a gente teve 112%, mais de 112% de cumprimento dessa meta. E nesse momento, nesse ano, nós estamos em 46,06% de cumprimento dessa meta. Meta 5, também, a meta anterior não tinha na Justiça do Trabalho, a gente volta a ter aqui a meta 5. Reduzir aquele ponto percentual da taxa de congestionamento, que, como bem explicado, é o nosso acervo, né, o que ficou para trás. Nessa meta nós temos... Pode passar. Em 2023 o CNJ ainda não publicou, da Justiça Estadual, e nesse momento, 2024, nós estamos com 80,37% de cumprimento da meta 5. Então, esperamos cumpri-la até o final do ano. Meta 8, processos relacionados a feminicídio, a violência doméstica e familiar contra as mulheres. 75% dos casos, né, julgar 75% dos casos de feminicídio distribuídos até 31/12/2022 e 90% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2022. Essa é a proposta. Na meta 8, como eu acabei de falar, ano passado nós cumprimos 104,35% e nesse momento, 2024, estamos em 92,42% de cumprimento. Meta 10, impulsionar os processos de ações ambientais e processos relacionados aos direitos de comunidades indígenas e quilombolas, que no caso a proposta é julgar, né, até o final de 2025, 35% dos processos relacionados às ações ambientais, 35% dos processos relacionados às comunidades indígenas e 35% dos processos relacionados às comunidades quilombolas, distribuídos até 31/12/2024. Tem esse recorte. Essa proposta, essa meta já existe, porém não tem o aspecto dos quilombolas nem das comunidades indígenas. Então a proposta está agregando isso, mas da forma que ela já está, em 2023 a gente já cumpriu ela, 115,49% de cumprimento, e nesse momento nós estamos com 48,18% de cumprimento. Meta 11, promover os direitos da criança e do adolescente.
a proposta, identificar e julgar até 31/12/2025. No primeiro grau, 90%, e no segundo grau, 100%. Processos em fase de conhecimento, nas competências da infância e juventude civil e da apuração de ato infracional, distribuídos até 31/12/2023. Essa meta nós estamos... Pode passar. Ano passado, acabamos não cumprindo, 93,60%, e nesse ano estamos com o cumprimento de 81,31%. A última meta, essa é uma proposta de uma meta nova, hoje ela existe, mas ela um outro descritivo, que seria impulsionarmos as ações aos direitos dos idosos. Então seria identificar e julgar até 31/12/2025, e está aberto ainda, como vocês podem ver, o percentual do primeiro grau e segundo grau, os processos da fase de conhecimento relacionados ao direito do idoso, distribuídos até 31/12/2024. Como é uma meta nova, pode passar, a gente não tem, e aí só deixar registrado aqui que essas metas, o CNJ faz esse trabalho de divulgar no portal deles. Então, tudo que a gente está falando aqui, seja da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual, a gente consegue acompanhar pelos painéis do CNJ. Pode passar. E eu fico aqui com as propostas da Justiça Estadual. Muito obrigado. Convidamos para fazer suas considerações o presidente do TRT-MS, desembargador João Marcelo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu não quero que as pessoas fiquem sem almoçar hoje. Mas, enfim, ano passado, nós fomos o único tribunal da Justiça do Trabalho que cumpriu absolutamente todas as metas. Todas as metas. Depois teve um tribunal que recorreu, e aí, eu não me lembro qual foi, Barbosa, e também passou a ser considerado como se tivesse cumprido todas as metas. E hoje o Barbosa veio aqui e mostrou que a gente praticamente não está cumprindo nenhuma das metas, né? O que aconteceu? Nós pioramos tanto assim, né? Se nós éramos um tribunal que cumpria 100% das metas, um tribunal considerado categoria diamante, e, de repente, esse tribunal passa a não conseguir mais cumprir todas as metas. O tribunal melhorou? Não. O tribunal não piorou? Não. O tribunal melhorou, e melhorou muito. O que acontece? Se tem acervo, ou seja, se há processos antigos, é fácil conseguir julgar um número de processos superior àqueles que entram, porque você tem um acervo dos anos anteriores, e esse acervo se soma e a gente julga. Agora, imagine se, por exemplo, se o teu acervo é mínimo, e dentro do próprio ano é preciso julgar mais de 100% daqueles processos, daquele número de processos que entram. A partir de junho, julho, bate um desespero, porque nós precisamos julgar os processos que são ajuizados nos meses de junho, julho, agosto, setembro, dentro do mesmo ano. Ou seja, em setembro nós temos aí 3 meses para julgar os processos e alcançar a meta. O que acontece? Quando as metas surgiram, toda a Justiça do Trabalho fez um esforço hercúleo no sentido de diminuir os acervos. E aí, na hora de divulgar o balanço das metas, verificava-se que os processos da Justiça do Trabalho, os tribunais do trabalho, alcançavam a meta. A meta 1, alcançavam todas as metas, praticamente. Mas isso porque tinha um acervo. Nós fizemos um trabalho enorme no sentido de diminuir o acervo, e, a partir do momento que nós não temos mais acervo, a gente não consegue mais cumprir a meta. E aí nós começamos a estudar a possibilidade de cláusulas de barreira, mas que ainda assim não nos auxiliam. Barbosa, são 2.000 processos que nós temos no ano passado? 2023? 2.000? São 2.000, nós temos pendentes de julgamento do ano de 2023, 2.600 e 2.600 processos. 2.600 processos, dividido pelo número de vara que nós temos, nós não conseguimos cumprir as metas. E uma coisa interessante, e que é preciso pontuar, é que inverteu-se a lógica. A primeira instância, quando havia acervo, ela tinha uma produtividade muito maior do que a segunda instância, porque havia um número maior de processos na primeira instância. E hoje, como o Barbosa apresentou, a segunda instância
cumpriu as metas, está em 100 e alguma coisa, e 104, né? E a primeira instância está em 77%. O que aconteceu? A primeira instância piorou? Não. A primeira instância melhorou e muito. Acontece que ela não tem mais acervo. Então, essa é a grande discussão que nós precisamos travar aqui. Se nós diminuirmos o nosso acervo, se nós temos 2.600 processos pendentes de julgamento do ano de 2023, como é que nós vamos conseguir, dentro de um ano, do mesmo ano, no ano de 2024, julgar um número maior do que o número de processos que entram no ano de 2024, se o nosso acervo de 2023 é apenas de 2.600 processos? Nós não vamos cumprir a meta. E não vamos conseguir, inclusive, nem chegar na cláusula de barreira. Veja, em que momento que a eficiência de um órgão passa a ser o entrave para o cumprimento de uma meta? Essa é a grande discussão que nós temos que travar, e esse é o pleito que os tribunais do trabalho têm apresentado ao CNJ. Veja, eu não quero dar lição de direito constitucional para ninguém, pelo amor de Deus, mas o poder ele é uno. Então, o mesmo poder que me é investido no desembargador Sérgio. O Poder Judiciário ele é uno, né? Porque ele vem da mesma fonte de poder. A diferença é que, para administrar esse poder, é preciso dividir, porque o juiz universal ele não dá conta. Então, se me traz um processo de trabalho para julgar, depois traz um criminal, depois traz um tributário, depois traz um sobre tráfico de entorpecentes, é impossível. Então, divide-se para administrar. A Justiça do Trabalho é um órgão especializado, e a especialização torna o Poder Judiciário mais célere. Muito diferente da Justiça Comum Estadual, que é uma justiça residual, ou seja, você tira as especificidades, porque a competência ela é definida por exclusão, né, ou vai para cá, e depois tudo que sobra vai para a Justiça Comum, que é uma justiça enorme e muito mais difícil de administrar, haja vista a grande variedade de causas e de assuntos que eles têm. Então, assim, eu estou do lado de um grande herói, meu ídolo, o Sérgio, que está administrando isso. Mas, veja, quando nós entramos para a especialidade, a gente consegue ser mais célere. E hoje, o nosso grande problema é a celeridade que nós alcançamos em razão da nossa especialidade. Então, assim, um tribunal que alcançou todas as metas, que foi orgulho para nós no ano passado, hoje é um tribunal que mal consegue alcançar uma ou duas metas. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem, e esse é o ponto que a gente precisa discutir. Esse é o questionamento que eu queria trazer para os senhores. Obrigado. Com a palavra, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Primeiro, eu quero me penitenciar com meu querido amigo Mansur Carmuche, porque nas saudações iniciais eu tenho tanto no coração que na mente eu acho que nem precisa. E também fazer uma referência eu não liguei na hora que nós chegamos, a doutora Priscila Miró, que é representante da Matra, e a própria Letícia Arraes, que eu cumprimentei na chegada aqui, mas depois me falhou aqui. E pedir escusas ao Dr. Fábio Nogueira Costa, porque, cadê o Fábio? Já foi. Eu confundi ele ali com Luiz René. Né? E, olha, confundiu o ministro das Finanças, é pecado mortal. Mas eu também não vou porque, na verdade, nós queremos ouvir vocês. Eu só queria, e não é me desculpando, e não é querendo dizer que ou jogar culpa em administrações anteriores, né? Mas a verdade é que esse sistema que o CNJ cria, ele é muito complexo, porque o que acontece? Não é possível se colher os indicadores numa única administração, porque eles não se utilizam do ano civil. Então, por exemplo, para se colher esses indicadores, se utiliza do mês de agosto a julho
do ano seguinte. Então, como, por exemplo, o João Marcelo assumiu em 2023, né? Quando ele assumiu, ele já assumiu com uma série de indicadores que já tinham sido praticados. Eu também assumi em 1º de fevereiro de 2023, então aqui tem umas linhas pontilhadas mostrando como é que funciona. Então, quando chegou no final do momento de apresentar, de se fazer essa análise, sobretudo para a questão de premiação, de selo ouro, selo prata, etc., chegou em 31 de julho, nós já tínhamos uma série de indicadores que correspondiam à gestão anterior. Então, mesmo que se faça o possível e o impossível, dificilmente se consegue, às vezes, corrigir alguma coisa que esteja em falha. E foi isso que aconteceu conosco, embora de uma forma bem pequena. Tanto que a meta 1, nós, em 2023, chegamos a 96,87%, não ultrapassamos os 100%. Né? Então, uma grande parte é porque talvez não tenha sido cuidado disso com força perante no ano anterior, na gestão anterior, sobretudo corregedoria que tem cobrado os magistrados de 1º grau, até porque o 2º grau ultrapassou e com folga, né? Mas o 1º grau ficou um pouco a desejar. Nós, neste ano, a administração, e aí corregedor e tudo, todos nós, nos esforçamos, né? Já no final do ano passado, a partir de agosto do ano passado e a parte desse ano, e já estamos hoje acima da meta, estamos com 104,25. É isso, né, Altair? Então, e queremos deixar esse legado para que também na próxima gestão e nas próximas isso aconteça. E assim por diante, com relação às demais metas. Se bem que na segunda meta, número 2, nós passamos no ano passado, 104,77, e já estamos com 105 nesse ano, e assim por diante. Mesmo aquelas que parecem pouquinho, hoje tem 48, tudo, hoje é porque nós estamos no mês de julho, né? Ainda temos todo o restante, porque isso aqui é para 2025, temos todo o restante, aí, mais 6 meses para chegar a 100%, se Deus quiser. Bom, mas o que eu queria dizer, assim como a Justiça do Trabalho especializada tem uma dificuldade para colher alguns indicadores, né, e esse aí realmente é uma coisa que nós podemos, que é parte daí, tem que vir as sugestões, é exatamente para isso que nós estamos aqui, como fazer. Nós também temos as nossas dificuldades, que talvez até uma delas, eu vou citar, não vou ficar... uma delas é a questão da distribuição no período de recesso, né, que tem um certo impacto na questão dos indicadores como um todo. E nós, até na reunião interna que fizemos ontem, achamos que devemos apresentar uma proposta no encontro nacional, no sentido de resolver de uma vez por todas, porque isso atinge todos os tribunais, né? Inclusive os tribunais superiores. E, pelo que eu fui informado, na última reunião que houve, que o CNJ convocou o Brasil inteiro para discutir, essa questão foi levantada e parece que o ministro está sensível a não distribuir, né, a suspender a distribuição no período de recesso. Então, fica aqui, é só essa lembrança, nós temos outras, mas mais para ouvir, porque já são 11h30. Quero saudar aqui o doutor André Putinelli, que eu também não fiz referência, que está representando o Tribunal de Contas, né, enfim, e os demais advogados presentes, agradecendo a possibilidade de expormos as nossas questões. Era só isso também, presidente.
Senhoras e senhores, informamos que o microfone está disponível para os que quiserem se manifestar acerca do tema. Bom dia a todos. Funciona, né? Cumprimento especial aqui o meu presidente, desembargador João Marcelo, presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Sérgio Martins, e cumprimento ao Dr. Bito e agradeço por nos receber aqui na sua casa e peço licença para, na pessoa dele, cumprimentar a todos para falar de forma mais breve. E a nossa preocupação na Justiça do Trabalho é muito a questão da Meta 1, como o Dr. João Marcelo expôs, e esse marco temporal é muito importante, porque, além de tudo que o senhor expôs, da questão da celeridade, isso torna a cada ano o desafio maior, porque nós cumprimos e fica mais difícil cumprir novamente. A questão do estoque, para a gente, tem muito em conta a questão dos pedidos, né? Nós temos um estoque menor, porque temos muitos pedidos na mesma ação, petições iniciais, às vezes, de A a Z, porque o nosso processo tem essa característica de trazer todos os pedidos numa única ação. E essa nossa especificidade torna o estoque menor, mas a quantidade de demanda é grande para ser julgada. Então, esse marco temporal é importante, até porque, como nós julgamos muito mais questões de fato do que de direito, os processos que entram no final do ano não conseguem ser julgados. Nós demandamos instrução probatória, né? Então, é essencial esse marco. E eu trago aqui como uma sugestão, que é uma meta que já existe para a Justiça Estadual e não existe de forma específica para a Justiça do Trabalho, que é a questão do julgamento que envolva mulheres em situação de violência. Seria muito interessante se nós tivéssemos uma meta de julgar com prioridade os processos que envolvem mulheres que sofreram assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho. Porque essa é uma política que já vem sendo adotada, e falo aqui do TRT 24, que é a realidade que eu vivo, vem sendo adotada pelo tribunal de aumentar o espaço das mulheres, de respeitar a questão da equidade de gênero. Então, viria muito ao encontro do que já tem sido feito, essa política de julgar os processos que envolvam mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso é uma importante forma de alteração do contexto social que já vem sendo buscado pela Justiça Trabalhista de forma ampla. E uma outra sugestão seria, mas daí um estudo que vai exigir muito mais trabalho, um estudo detalhado, para que talvez tivesse um percentual separado para questões complexas, que não entrem na meta geral. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de tirar o tempo necessário para as questões complexas, sem que isso prejudique o atingimento das metas. Então, talvez fazer um estudo para que seja possível separar um percentual. E isso leva em conta também a saúde dos magistrados, dos servidores, até porque a meta 12 foi uma sugestão da Ana Matra. É muito importante essa discussão com as entidades, né, porque surgem boas ideias, e veio a meta 12 tratando da saúde de magistrados e servidores, que muitas vezes a gente vê que é prejudicada pela questão da pressão, de se cumprir metas, de se participar dos cursos, dos questionários, sem que isso suprima o direito à análise das causas que demandam mais tempo nosso. Então, seriam essas as sugestões da Matra. Obrigada. Bom dia, falo em nome da Mansul e gostaríamos de cumprimentar a Mata por essa meta 12 e o nosso desejo seria também de importá-la para a Justiça Estadual. De fato, os juízes têm sido muito atentos ao cumprimento de todas as metas, mas os senhores acompanham que o aumento da judicialização é uma constante a cada ano. E já temos estudos internos da AMB que demonstram o adoecimento dos operadores de direito por conta desse aumento de trabalho sem um aumento necessariamente de estrutura, por conta das próprias limitações fiscais. Então, nós gostaríamos que, junto com os números, também o maior capital, né, dos poderes, que é o humano, fosse também monitorado para verificar o impacto dessas metas na saúde dos operadores do direito, tanto juízes como servidores.
Essa questão de paridade é interessante, porque, pelo que eu pude entender, só as mulheres manifestaram opiniões aqui. Isso demonstra que elas estão bem à frente dos homens. Não é? Mas há muito tempo. Há muito tempo, há muito tempo. Mais alguma observação? Essa questão da qualidade dos juízes, muito bem colocado pela juíza Priscila e Cat, né? Pela juíza Cat Brown. Cat Brown. Pela juíza, é interessante, porque eu sou de uma época que não tinha meta nenhuma. Né? A gente só ficava imaginando o dia que o corregedor viesse até a nossa vara e não desse nenhuma bronca que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Não é, colega Tomás? Não existia nenhum um tipo de meta. Eu me lembro que as cobranças eram pequenas. Quando eu fui juiz em Ponta Porã, entre 98 a 2002, surgiu o procedimento sumaríssimo. E a CLT previa que a gente precisava, em 15 dias do ajuizamento da ação, julgar o processo. Eu conseguia fazer isso. Então, eu me impunha isso de em 15 dias, julgar os processos. Mas, fora isso, não me lembro de meta. E meta, se ela for mal administrada pela administração, né, ela pode realmente causar adoecimento, porque é uma cobrança que nós, juízes, não costumávamos ter. E agora nós precisamos trabalhar não só com essa grande quantidade de trabalho, mas também com as cobranças de meta. Inclusive, para o pagamento de uma licença compensatória, verifica-se se houve, um dos requisitos para o pagamento se houve o cumprimento daquela unidade da meta 1 e da meta 2. E, no caso da Justiça do Trabalho, pelo menos da 24ª Região, ao que me parece, nenhuma vara vai conseguir cumprir a meta 1, porque não há acervo para isso. Mais alguma manifestação? Doutor João Marcelo, aproveitando em relação à sugestão da doutora Priscila, em relação à mata, se o senhor permitiu, gostaria já de pedir o auxílio da própria associação com o objetivo da gente tentar escrever a descrição e até desenvolver uma proposta de glossário para essa importação da meta, a exemplo da Justiça Estadual, para a gente fazer a proposta. Só aproveitando a fala da Priscila, também pegar a resolução do CNJ sobre o julgamento sobre perspectiva de gênero também, para fazer esse encaixe aí, porque isso foram políticas públicas aprovadas na gestão da ministra Rosa, estive lá também junto. Então, acho que é importante isso, né? A gente pegar o que já tem de material e dizer para vocês que nesse 1 ano e meio foi produzido muito material no CNJ para que possa ser utilizado pelas cortes estaduais e até as federais nos estados. Então, eu acho que fazer esse trabalho, principalmente os secretários gerais aí, pegar esse compilado de todas as resoluções, todos os atos normativos que foram feitos nesse 1 ano e meio aí na administração. A ministra Rosa, a gente brincava lá que ela administrou 1 ano em 5, né? Ela era todo dia, e o ministro Barroso também é uma fonte assim de produção fantástica que o CNJ fez. Então, acho que era bom pegar esse material todo que tem lá do CNJ e trazer para as cortes, inclusive, porque a gente, às vezes, vê que você tem material suficiente, já tem coisas que foram aprovadas e, às vezes, não são utilizadas. Mas não é por nenhum desleixo, nada dos tribunais, mas é que, às vezes, as próprias pessoas esquecem, né, que tem material altamente produtivo ali, que a gente pode ser utilizado, viu? Então, era isso só que eu gostaria de que vocês, se precisar também, eu peço até para a nossa assessoria baixar tudo para vocês. Muito embora eu acho que eles informam para os tribunais, né, Renato está mais ali na ponta, tudo que é aprovado, as resoluções, tudo, são informados para os tribunais, né? Era isso.
Senhoras e senhores, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e do Tribunal de Justiça, agradecemos a participação de todas e todos e damos por encerrada esta audiência.